Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Fórmula de Soluções. Hoje nós vamos continuar o módulo de Evolução dos Modelos Atômicos, em nossa aula 10, Modelo Atômico de Bohr. E se você gostou desse tema, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative os sininhos para não perder nenhum novo vídeo. Bem, Bohr era um físico dinamarquês, ganhou o Prêmio Nobel de Química de 1908 e foi ele quem respondeu à questão do grande dilema científico, que foi originada a partir do modelo atômico de Rutherford. Ela era justamente que os elétrons nessa região periférica na eletrosfera, eles estavam parados ou em movimento. Essa foi uma pergunta que muitos cientistas não conseguiram responder por alguns anos, até que Bohr veio com a solução. E como que Bohr chegou nessa solução? Através da interpretação de experimentos sobre o espectro eletromagnético, o experimento das linhas espectrais. Bohr era aluno de Rutherford, e temos aqui até uma frase de Rutherford sobre Bohr. Esse jovem dinamarquês é o rapaz mais inteligente que conheci, e realmente Bohr contribui para o modelo atômico de Rutherford. Bohr então interpreta experimentos acerca do espectro eletromagnético. E o que é o espectro eletromagnético? Ele é uma coleção de ondas. Ondas de rádio, de televisão, micro-ondas, infravermelho, a luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. Nós geralmente usamos essa representação da direita para mostrar as ondas. Nós temos então as regiões de mínimo, que são os vales, regiões de máximo, que são as cristas da onda. Cada onda tem o seu comprimento de onda, representado pela letra lambda, a sua velocidade e a sua frequência. E o que foi realizado acerca do espectro eletromagnético? Bem, foi feita a sua decomposição. Se nós decompusermos a luz branca, vamos obter as 7 cores do arco-íris. Podemos fazer isso utilizando um prisma ou então as gotículas d'água no céu em um dia que acabou de chover. O importante aqui é que a luz oriunda do Sol, ela gera 7 cores. Agora, o experimento do espectro eletromagnético ele não foi feito com a luz branca, mas é o experimento da lâmpada de hidrogênio. Temos aqui uma lâmpada contendo gás hidrogênio. Nós, então, ligamos essa lâmpada, então nós fornecemos energia para o gás hidrogênio, que, então, emite luz. Essa luz ela passa por uma lente, por um orifício estreito e outra lente, para garantir que quando chegar ao prisma, a luz chega perpendicular. E aí então ela é decomposta. Só que aqui, como é a luz oriunda de uma lâmpada de hidrogênio, ela é decomposta em somente 4 radiações, 4 cores: vermelho, verde, azul e violeta. Bem, observando esse experimento, Bohr então deduz o seu modelo atômico, que é uma semelhança com o modelo planetário. Assim como os planetas estão orbitando ao redor do Sol, num átomo nós teríamos o núcleo e os elétrons estariam em movimento orbitando ao redor do núcleo. Agora, como que Bohr chegou a essa conclusão a partir daquele experimento? Bem, Bohr defendeu a inclusão de um termo não clássico, que é a energia quantizada. Um sinônimo para quantizada é quantificada. Eu consigo quantificar energia. E ele viu isso pelo experimento das linhas espectrais e criou os seus postulados, que vão nos ajudar a entender melhor esse modelo atômico de Bohr. Primeiro postulado de Bohr: os elétrons no átomo descrevem órbitas circulares ao redor do núcleo, que são chamadas de camadas ou níveis de energia. Cada um desses níveis possui um determinado valor de energia. Os elétrons só podem ocupar essas regiões que Bohr chamou de camadas. São as regiões permitidas. As regiões entre as camadas, elas não são possíveis dos elétrons ocuparem. Já vamos entender por quê nos outros postulados. Então aqui nós vemos na figura o núcleo central e os elétrons ocupando órbitas circulares. Segundo postulado de Bohr: os elétrons podem passar de um nível para outro mais externo, desde que absorvam uma quantidade bem definida de energia. Ou seja, para nós termos movimentação do elétron indo de uma camada interna para uma camada mais externa, o elétron tem que absorver energia.
E no seu terceiro postulado, Bohr diz que, para o elétron ele retornar de uma camada externa para uma interna, o elétron tem que devolver essa energia, tem que liberar a energia, perder a energia. E o elétron perde a energia sob a forma de radiação eletromagnética, sob a forma de luz. Então, quando o elétron retorna para a camada mais interna, nós temos liberação de luz. Aqui é importante comentar que elétrons, segundo Bohr, só podem ocupar essas regiões bem definidas que são as camadas. Cada camada vai ter o seu próprio valor de energia. E é como se as regiões entre duas camadas elas tivessem uma montanha de energia, que o elétron, se for para a camada mais externa, tem que absorver, tem que ganhar. E se ele retornar para a camada mais interna, tem que devolver essa quantidade de energia. Elétrons só podem ocupar regiões chamadas de camadas. E Planck, depois, alguns anos mais tarde, consegue calcular o valor da energia dessas camadas. Seria o valor da constante de Planck vezes a frequência. Bem, pessoal, existe relação entre a energia de um elétron e o comprimento de luz emitido em um átomo? Bem, aqui nós já vimos a equação de Planck, temos também essa outra equação que relaciona a velocidade, aqui no caso se for a luz, é a velocidade da luz, vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Se nós aqui substituirmos o valor dessa frequência, vamos ter que a energia ela é igual à constante de Planck vezes a velocidade da luz sobre o comprimento de onda. Muito bem, pessoal. Aqui nós temos o espectro visível com todas as cores do arco-íris. Embaixo, eu aqui lembro o espectro da lâmpada de hidrogênio e o que iriam representar essas cores que nós obtivemos, essas linhas espectrais. Elas seriam, então, responsáveis por transição de elétrons, essa movimentação de elétrons. Quando eu ligo a lâmpada de hidrogênio, eu estou fornecendo eletricidade, eu estou fornecendo energia para a lâmpada de hidrogênio. Os elétrons, então, do átomo de hidrogênio, eles são excitados para níveis eletrônicos maiores, para camadas mais externas. Quando esses elétrons eles retornam para a camada de origem, eles vão emitir luz, aonde nós então encontramos as linhas espectrais. E essa é a relação com esses postulados de Bohr. A linha vermelha no espectro atômico ela seria causada de elétrons passando da terceira para a segunda órbita, aqui no caso. Então, essa volta do elétron iria liberar a radiação vermelha. A linha verde seria responsável por elétrons retornando da quarta para a segunda órbita de Bohr, enquanto que a linha azul, elétrons, eles indo da quinta para a segunda camada eletrônica. E a linha violeta, ela é a mais brilhante, né, seriam elétrons retornando da sexta para a segunda órbita. Ou seja, as linhas espectrais elas são, na verdade, originadas pela movimentação dos elétrons nas camadas do átomo. Então, nós acabamos de entender o que são essas linhas espectrais. Elas são dadas à movimentação de elétrons. E eu aqui só queria fazer um adendo, pessoal. Nós estamos, até agora, estudando a parte do espectro eletromagnético visível. E aí, essa parte ela foi estudada pelo cientista Balmer. E nós temos, então, a série de Balmer. Se nós formos estudar as radiações emitidas por uma lâmpada já na região do ultravioleta, seria a série de Lyman. E se nós formos estudar as radiações emitidas pelas lâmpadas na região do infravermelho, são as séries de Paschen, Brackett e Pifund. São os cientistas que estudaram esses experimentos de lâmpadas de átomos, as radiações emitidas e qual é a posição do espectro eletromagnético que eles estão avaliando. Isso daí é muito interessante, pessoal, para nós conseguirmos identificar elementos químicos em outras galáxias ou planetas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? Se nós conseguirmos captar um raio luminoso oriundo de uma outra galáxia, nós conseguimos decompor esse raio luminoso nas suas linhas espectrais. E nós podemos comparar
com a linha espectral, por exemplo, dos elementos hidrogênio, hélio, sódio, neônio, potássio, todos eles. E nós, então, se tivermos alguma concordância, podemos falar que nessa nebulosa, nessa galáxia longínqua, nós temos a composição feita por esses átomos. E isso é feito através de telescópios. Nós temos um famoso telescópio que é o Hubble, esse telescópio espacial, né, que ele estuda o universo e uma de suas funções é captar raios luminosos vindo de outras galáxias. Vamos avaliar o modelo atômico de Bohr. Ele prediz com correção a estrutura do átomo de hidrogênio. E por falar que todas as órbitas são circulares, ele somente acerta mesmo a estrutura do átomo de hidrogênio. Nós vamos ver em aulas futuras que as outras camadas eletrônicas elas não são exatamente circulares. E o Bohr ainda trata o elétron somente como partícula. Nós vamos ver algumas descobertas que o elétron pode ser tratado como mais do que uma esfera girando no espaço. O modelo de Bohr é esse modelo do sistema planetário. Um dos experimentos que o modelo atômico de Bohr explica com correção é o teste de chama, pessoal, onde nós pegamos uma alça, pode ser de platina ou uma liga níquel-cromo, nós mergulhamos em uma solução que contenha um cátion metálico. Por exemplo, se for cátion sódio, se nós levarmos depois a alça embebida em sódio à chama, estamos dando energia. Os elétrons do sódio vão para camadas mais externas. Quando os elétrons retornam para a camada de origem, eles vão emitir luz. No caso do sódio, a luz primordial ela é amarela. No caso do lítio, se nós mergulharmos a alça em uma solução de lítio, iremos ter uma coloração vermelha. E isso é explicado através desse retorno dos elétrons para as camadas mais internas. Esse também é o princípio dos fogos de artifício, aonde quando eles explodem, os elementos químicos ganham energia, elétrons são excitados, quando retornam, liberam aquela luz que nós vemos em todo final de ano no Réveillon. Esse slide, pessoal, é só para falar que a teoria gerada por Bohr ela foi idealizada para gerar avanços na medicina, para tentar causar melhorias para a sociedade. Mas alguns anos mais tarde, essa energia que Bohr, então, ele lá postula, Esse slide, pessoal, é só para dizer que a teoria criada por Bohr, ela foi idealizada para gerar avanços na medicina, para nós conseguirmos promover melhorias para a sociedade. Porém, alguns anos mais tarde, o homem conseguiu extrair a energia que o elétron libera quando retorna para as camadas mais internas e criou a bomba atômica. E dizem que isso daí foi um grande dilema na vida de Bohr, que ele queria causar um bem para a humanidade e acabou gerando morte de muitas pessoas. É uma parte da história da química. E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? Curtam, comentem, compartilhem e lembrem-se de se inscrever no canal do YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço a todos, pessoal! Vamos às aulas!